Satisfação, é muito bom poder falar com você. O Debate-Bola 4 Linhas entra em campo na internet, no YouTube, com informação e atitude, futebol em discussão, opinião sem intervenção. Vamos apresentar a escalação da comunicação. Fernando Diniz, tabelando de primeira na cara do gol, ele não marca bobeira. Bom, Flávio, Vinícius, amigos... Bom, minha gente, meu destaque inicial vai para os dois motivos de alegria que nós tivemos nessa semana, né? Primeiro, a classificação dos 3 cariocas para a segunda fase da Copa Sul-Americana, né? A vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro, enfim, a quebra do jejum do Flamengo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, né? E a derrota do Vasco pro Palmeiras, né? Que serviu para classificá-lo, né? E também o outro motivo, né, de alegria, que foi Bruno Senna voltar à Fórmula 1 na equipe Lotus Renault, né? Renault Lotus, melhor dizendo, né? Enfim, Lotus Senna, Lotus Preta, remete a coisas boas, né? Antes de mais nada, falando desse tabu quebrado, olha, graças a Deus que é um dos assuntos que eu menos aguentava sobre que mais te deixava brasileiro. Chateado? Nossa senhora, aí falaram há 40 anos o Flamengo não ganha na Arena da Baixada. Daí eu pensei, vão dar um jeito agora de dizer que quando a Lua estava em Saturno e o Sol estava em Urano, num ano bissexto, o Flamengo não ganha do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Acho que sempre vão dar o jeito de ter um tabu do Flamengo para o Atlético Paranaense. Por favor, vamos parar com isso, olha, ganhou o jogo. Não vai diminuir, Vinícius. Independente do campeonato, agora vai começar a ir tudo pro Campeonato Brasileiro. Eu tô com essa paranoia com relação a esse assunto. Mas vai diminuir. Tá certo. E o destaque do Fernando, né, com todo respeito ao Bruno, mas o sobrenome fala muito mais alto. Né? Fala. Vinícius Faustini, o tempo e o placar diário de um salafrário chegou para eternizar. Salve, Flávio! Correndo para buscar os 3 pontos, o meu destaque é o Internacional, que diante de sua torcida foi campeão da Recopa Sul-Americana. Um torneio que acontece entre o vencedor da Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana do ano anterior e que sem dúvida merece toda a valorização no cenário do futebol da América do Sul. Mais 2 golaços do Leandro Damião, hein? Ele tá carregando realmente o Inter nas costas. Exatamente. Também para apagar o Mazembe, né? Apagar um pouco do Mazembe, aquela derrota no Mundial. O Inter conquistando mais um título internacional. É verdade. Justificando o nome, né? Internacional. Desde 2006 o Internacional conquistando sempre pelo menos um título por ano, né? O Internacional realmente está com o time ainda em formação, mas eu acho que pro Dorival Júnior esse resultado vai ser fundamental. Agora deixa comigo, fé em Deus, vamos chegar, eu sou o Flávio de Sá, comunicação está no ar. O meu destaque vai para o caso Jobson. Jobson que fez sucesso, fama no Botafogo, depois com problemas com álcool, com drogas, punido, suspenso no futebol, correndo risco de mais uma nova suspensão, foi afastado do Botafogo, depois tentou o Clube da Bahia, o Bahia também o afastou. O que será de Jobson? Um talento desperdiçado, Flávio. Exatamente. Pode parar no Duque de Caxias, com todo respeito ao Duque de Caxias, mas é onde ele pode jogar, um time carioca da segunda divisão, porque da primeira ele já fez as 7 partidas. Exato. Pelo Bahia e não pode mais jogar por nenhum time da primeira divisão. Ele já fez 15 partidas. Já fez 15, né? Mais de 7, né? E os motivos que o afastaram do Bahia foram os mesmos que a gente conhece de sempre. 15 atrasos em um mês, problemas de indisciplina, e eu acho que inclusive deve ter pesado um pouco uma rixa com outros jogadores que são problemáticos. A gente tem no Bahia o Carlos Alberto, a gente tem o Barril de Pobre, um Carlos Alberto, um Souza, o Ricardinho, o próprio Ricardinho, que é um jogador difícil. Acho que isso pode ter também ajudado ele a ficar um pouco mais nervoso. Aliás, com todo respeito aos jogadores. Exatamente. Quando a gente mandou instalar uma UPP lá no Bahia, não foi à toa, né? Porque Carlos Alberto, Jobson, Souza, Ricardinho, a gente não sabia qual deles seria o que iria brigar primeiro com a diretoria, né? Na verdade, o Jobson
ao que se sabe, não brigou com a diretoria, né? Brigou com ele mesmo. Com ele mesmo e talvez até com outros do elenco, né? A questão do vício, a questão de não sabe até que ponto ele tem esse vício. Exatamente. Porque os exames acontecem aí, ele pode ser punido. E é uma pena pro futebol. Agora, sem querer tripudiar, sem querer brincar, mas... E até porque ele salvou o Botafogo do rebaixamento de 2009, certeza, né? O Jobson tem uma técnica, uma velocidade, né, uma explosão física muito forte, uma inteligência muito grande. Ele sabe se posicionar na hora certa, tem um bom posicionamento. Infelizmente, a cabeça fora das 4 linhas é que é um grande problema. Agora, amigos, já imaginaram um ataque formado por Adriano e Jobson? Ataque complicado, mas sobre o que você estava falando do Bahia, sobre complicação com jogadores do elenco, o Tite disse que foi o melhor para o clube. Tite é zagueiro, jogou aqui no Rio, jogou no Vasco, que agora está no Bahia. Ele disse que foi o melhor mesmo, já não dava mais, não tinha mais clima para o Jobson continuar lá no clube baiano. E isso apesar do Jobson estar resolvendo alguns jogos pro Bahia, né? Exato, principalmente jogando fora de casa. Exatamente. Tá certo, vamos torcer para que ele se recupere. Já falou várias vezes aqui, os clubes estão passando, o tempo está passando e o Jobson infelizmente não dá essa volta por cima. Vamos torcer ainda, porque ele é jovem e pode se recuperar, nós acreditamos. Resultados: Copa Sul-Americana em destaque. É isso aí, Flávio. Começando com a vitória do São Paulo, que fez 3-0 sobre o Ceará. Tinha perdido o primeiro jogo lá no Presidente Vargas por 2-1. E agora os São Paulinos vão enfrentar o La Equidad, time colombiano, ou o Libertad. Os jogos marcados para os dias 13 e 21 de setembro. Lembrando que o La Equidad passou pelo Juan Aurich do Peru, né? E saiu da Equidad, né? Da igualdade, né? Além disso, o São Paulo, se for o Libertad o adversário dele, né, vai ter um adversário bem difícil, né? O La Equidad é um adversário mais desconhecido, né? Você acha que o time São Paulino, Flávio, podia ter um pouquinho mais, tem um pouquinho potencial para ser um time copeiro? Pois é, o Adilson Batista tão criticado, mas ele não podemos esquecer que ele levou o Cruzeiro ao vice-campeonato da Taça Libertadores da América. Mas mesmo assim o time do Cruzeiro tinha mais potencial ainda, né? É verdade. Agora a questão é, a Taça Sul-Americana, a Copa Sul-Americana a princípio teria menos peso que a Libertadores. O São Paulo tem tradição nos campeonatos, né, nas Copas, né? Ele tem... Foi campeão em 92, em 93 e no ano de 2005 também. 2005, isso aí. No ano de 2005. O Botafogo fez 1-0 no Atlético Mineiro. Estava um pouco mais confortável a situação. Tinha vencido o primeiro jogo por 2-1 lá em Minas Gerais. E aí acabou de botar o Galo na panela. É verdade, o Botafogo embraçou o Galo, né? Na verdade, e acabou conseguindo aí a sua classificação. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo. O Harry Potter eliminou o Mestre Cuca. É verdade, o Harry Potter fez lá uma magia e eliminou o Mestre Cuca. Só que tem que o Botafogo não jogou bem esse jogo não, hein? É verdade. E o Flamengo repetiu o mesmo placar do jogo aqui no Engenhão. Na Arena da Baixada, venceu por 1-0 o time do Atlético Paranaense, acabando com essa maldição. Enchia a paciência do torcedor, enchia a paciência também deste jornalista que vos fala. Rapaz, e repetiu o mesmo jogador, né? O mesmo autor do gol, Ronaldinho Gaúcho, né? Mas dessa vez foi de bola rolando. Exatamente. O Palmeiras venceu o Vasco por 3-1, mas como tinha perdido por 2-0 o primeiro jogo em São Januário, acabou eliminado no estádio do Pacaembu. Olha, o que mais eu temo foi o seguinte, que o Vasco não jogou nada nesse 3-1 pro Palmeiras, né? O Palmeiras merecia até ter eliminado o Vasco. O Botafogo enfrenta ou o Nacional do Chile ou o Universidade... Perdão, o Botafogo enfrenta o Santa Fé ou o Deportivo Cali, 2 times colombianos. Jogos marcados para os dias 15 e 21 de setembro. Adversários complicados, hein? Tem tradição, né? O futebol da Colômbia na América do Sul, né? Então é uma chavezinha meio complicada a do Botafogo. O Flamengo enfrenta o Nacional ou o Universidade de Chile. Nacional do Uruguai, né? Nacional do Uruguai. Jogos marcados para os dias 13 e 21 de setembro.
Nossa, a chave do Flamengo é mais complicada ainda. Tem uma motivação a mais se for a Universidade de Chile, porque é a motivação de dar o troco, né? Foi eliminado na última Libertadores da América. Exatamente. Então o Flamengo tem a chance de ter aí a vingança, né? A redenção. A redenção diante da Universidade do Chile, né? Se bem que a Universidade do Chile não vai ser o Montijo, né? É verdade. A gente não sabe como é que tá a situação do time chileno no momento, também lá no campeonato nacional. E também tem uma motivação para enfrentar o Nacional do Uruguai, né? Ganhar lá no Uruguai também. Sem dúvida. O Flamengo levou de 3-0 na última vez que jogou lá dentro, né? O Vasco enfrenta o Aurora da Bolívia ou o Nacional do Paraguai. Os jogos serão marcados para o dia 30 de agosto e 20 de setembro. Esses jogos aos quais estou me referindo são os jogos destas chaves. Ainda estamos na segunda fase para esses times, para o Santa Fé, para o Deportivo Cali, para os dois nacionais, para a Universidade de Chile, para a Aurora da Bolívia, para o La Equidad e para o Libertad. A chave do Vasco é mais tranquila, né, teoricamente. Aurora e Nacional do Paraguai. O Nacional do Paraguai foi muito mal na última Libertadores. Foi o último colocado do grupo deles, se eu não estou enganado. Exatamente. Então é uma chave mais tranquila. Tá certo, agora vamos voltar aqui pro Brasil, não é, Flávio? Isso, resultados do Campeonato Brasileiro da Série A, um jogo isolado, vamos a ele? Tivemos um jogo isolado, jogo adiado da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos venceu o Fluminense por 2-1 e se levantou um pouquinho na classificação. É verdade, o Santos do artilheiro Borges, né? Fez 2 gols e se tornou artilheiro isolado do campeonato, né? E o Fluminense, mesmo conclamando as forças de Grayskull do Rafael Moura, né? Não teve a força. Não teve a força para se levantar na tabela, né? E olha que o Borges foi a preço de banana pro Santos, hein? É verdade. Um ótimo atacante. É verdade, é um bom atacante, sim. E olha, o Santos, apesar de não estar indo muito bem no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Santos tem tudo para fazer uma boa campanha no Mundial Interclubes, hein? Se conseguir arrumar a parte do meio de campo para trás. Eu acho que eu vou criar uma sessão aqui no 4 Linhas. Assim falou Fernando Diniz. Vamos colocar o Borges mais uma vez em discussão? Borges merecia uma chance com o Mano Menezes, seleção brasileira? Olha, eu acho que não, porque ele é muito irregular, né? Não sei. O que você acha, Vinícius? Eu acho que ainda tá cedo também pra falar do Borges. Ele saiu meio brigado lá do Sul, aí ele tá vindo aqui. Será que é uma boa fase? Vamos esperar um pouquinho mais? Com certeza. Ele tá indo bem, foi bem nesse primeiro turno, sem dúvida. Eu acho que tá na seleção dos melhores desde o primeiro turno. Mas daí a dizer que tem que vestir uma camisa amarelinha, só se realmente a falta de opção for muito grande. E um 9 a gente não tem. É carência. Eu acho que agora a gente tá até começando a arranjar um que se chama Leandro Damião, né? Mas ainda, né, não temos muitos, né? Mas vamos à rodada de clássicos, última rodada do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno, troféu Osmar Santos, como diz o lance. Vamos lá, 6 horas da tarde, Coritiba e Atlético Paranaense, o Atletiba no Couto Pereira. Rapaz, esse jogo até tem um favorito, que eu acho que é o Coritiba, mas clássico é clássico, né? É verdade, o América Mineiro enfrenta o Atlético Goianiense, jogo na Arena do Jacaré. Olha, o América Mineiro tem que tomar muito cuidado, porque esse time do Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense é perigoso quando joga fora de casa. Mas eu acho que o América Mineiro tem uma boa chance de levar esse jogo. Olha, eu discordo. O Atlético Goianiense está numa ascendência, tem vencido jogos importantes e, para mim, na minha opinião, ele é favorito contra o América Mineiro. Fora de casa, o Atlético Goianiense pode ganhar mais um. Eu também acho isso, né? Acho um pouco isso, mas o time do América Mineiro costuma aprontar surpresas, né? Como, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, né? No jogo contra o Fluminense. Jogando em casa também, eu acho. Exatamente. Que chama um pouco a atenção e o time querendo sair da lanterna do campeonato. Exatamente. O Fluminense e o Botafogo se enfrentam no clássico vovô, jogo no Engenhão, que a gente vai falar daqui a pouco no próximo bloco. Exatamente, é o clássico mais antigo, né, do futebol do Rio. E olha, tem um favorito, que eu acho que é o Botafogo.
Palmeiras e Corinthians, jogo no domingo. Agora vamos para a rodada de domingo, às 4 da tarde. Jogo no Prudentão. Olha, pra mim esse jogo não tem favorito não, hein? Pra mim também não. E no Sansão, Santos e São Paulo, jogo na Vila Belmiro, tem favorito? Olha, quem vai mostrar mais a força, Santos ou São Paulo? Pra mim também não tem favorito não. Olha, lembrando que a última rodada do primeiro turno do campeonato, a mexida, né, no regulamento para que na última rodada, no segundo turno, fiquem os clássicos, é algo bastante proveitoso para evitar aquela coisa do deixa o time adversário ganhar, para o meu time do estado não ter favoritismo, não ter chance de conseguir o resultado. Então acho que é importante os clássicos na última rodada, acho que vai dar certo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi uma boa ideia, viu? Foi uma boa ideia mesmo para não haver aquela famosa entrega, né, de resultados na última rodada, né? Mas é aquela tal história, né? Pode ser uma ideia jeriquial, né, digamos assim, de Jerico e genial ao mesmo tempo, né? De Jerico aqui no Rio, porque Fluminense, Botafogo e Flamengo e Vasco vão se enfrentar, né? Sim, claro. E aí, aonde? Né? Aonde? Porque um dos dois vai ter que ser no Engenhão. E o outro? O outro no Maracanã. Ah, o Maracanã não tem. Agora São Januário. São Januário pode cruzar com o Engenhão, o trânsito pode ficar horroroso. Exatamente. O trânsito pode dar um nó. E aí, em Volta Redonda, quem é que vai pra Volta Redonda? Exatamente. Vai depreciar eixo aquele time? Só lembrando o seguinte, né, que na última rodada mesmo, né, na última rodada geral, os jogos são no mesmo horário. É verdade. O Flamengo enfrenta o Vasco, jogo no Engenhão. Esse vai ser o clássico do dia de domingo. No sábado teremos o Fluminense e Botafogo. Jogo da televisão, Flamengo e Vasco. E olha, tem um certo favoritismo para o Flamengo, mas assim, um leve favoritismo. Você também acha, Flávio? Favoritismo é difícil prever, mas o Flamengo está mais equilibrado em relação no Campeonato Brasileiro. O Vasco já teve seu título, mas é algo para vamos discutir mais para frente. Sim, com certeza. E teremos também Grenal lá no Sul, Baguri, jogo no Olímpico, Grêmio e Internacional. Tem também um certo favoritismo pro Inter, né? Apesar de jogar fora de casa. E o Inter, mas o Inter realmente ele tá mais equilibrado, entendeu? E o Grêmio tá mal na tabela. Não pode rolar uma ressaca, não. Vamos botar o time reserva, a gente foi no caso do Inter? Semana, exatamente. Até pode, ô Vinícius, mas eu acho que não. Grenal, botar time reserva, só se o Grêmio botasse também. A gente estaria subestimando o Sul, essa rivalidade fantástica que é entre Grêmio e Inter. Simplesmente uma das maiores do Brasil, né? Se não a maior. Mas aí a gente estaria subestimando o Flamengo e Vasco, o Corinthians e Palmeiras, entendeu? Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Exatamente. O Ceará enfrenta o Bahia, jogo no Presidente Vargas. Ceará e Bahia pode não ser uma rivalidade estadual, né? Mas é regional. Um grande jogo, Ceará e Bahia também, né? Duas grandes torcidas. Olha, eu acho que o Ceará ganha esse jogo, viu? Apesar de ser um jogo perigosíssimo, né? Que o Bahia joga fora de casa. O Atlético Mineiro enfrenta o Cruzeiro, jogo na Arena do Jacaré. E de novo vai acontecer aquele absurdo de ter torcida única, né? Lá em Minas. Você acha que adianta, Flávio? Isso é copiado da Argentina, né? Boca Juniors, River Plate se enfrentam já há alguns anos em torcida única. O Minas Gerais pegou esse molde da Argentina. Infelizmente é algo para tentar uma tolerância zero contra as brigas entre torcidas, né? A gente vê que não dá certo em nenhum dos dois casos. Mas a briga de torcida acontece, eles marcam na internet. Exatamente. Em lugares diferentes, em regiões próximas ao estádio. E até mesmo distantes. Bairros. Isso, então quando eles querem brigar, infelizmente é o instinto, esses jovens aí sem valores morais, enfim. Eu até gosto do comentário, poxa, podia de repente, ao invés de querer brigar, querer namorar, encontrar uma gatinha. Exatamente. Quem fala muito é o Jorge Nunes da Tupi, que fala muito nesse concordo com ele nesse aspecto, em relação a isso, né? Essa violência exacerbada, pessoas que vão pro estádio, vão pros arredores só pra brigar, o jogo é só um pano de fundo, que eles gostam mesmo é brigar, é mostrar que um é mais forte que o outro, ficar provando
não é assim que se prova quem é mais forte. A questão é a paz realmente nos estádios, mas infelizmente com uma tolerância zero que não dá muito certo. Não dá muito certo, por quê? Porque você acaba prejudicando, né, uma torcida em benefício da outra, entendeu? E acaba você até estimulando um pouco essa violência, entendeu? Por quê? Porque você, ao invés de dividir estádio, não, você só bota uma torcida, né? Diniz, e outra coisa, estão dizendo lá, em Minas Gerais a gente não tem segurança para colocar jogo a não ser no estádio do Mineirão. Até você tem Uberlândia, por exemplo, 45 mil pessoas. Uberlândia é um estádio belíssimo, né? E um muito estádio grande. Belíssimo, um elefante branco, que em Uberlândia não tem um time de tradição, né? Em Minas Gerais Exatamente. não tem esse time de tradição, e um estádio grande, né? Como em São Paulo tem vários estádios grandes, coisa que falta no interior do Rio de Janeiro, né? Coisa que no interior do Rio, o estádio da cidadania é pequeno para propensão Flamengo e Vasco. Seria impossível, seria um clássico com muitas, né, mais da metade das pessoas que querem assistir de fora, né? Seria ficar muitas pessoas de fora. E outro comentário que eu queria dizer, eu como torcedor, eu não sei o pensamento de vocês, mas eu já falei até isso em programas passados, muito tempo atrás, que eu acho gostoso você estar num time adversário, quando o outro torcedor faz o gol, você fica triste, claro, seu time tá perdendo, mas é legal você ver lá o barulho da outra torcida fazendo. Eu acho que é interessante. Uma torcida única queima isso, né? O jogador faz o gol e você vê, não dá pra ouvir nada, né? É como se nada tivesse acontecendo, né? O time adversário faz o gol e você não acontece nada. É legal você ver o grito da torcida também, porque envolve paixão, envolve sentimento. Eu acho interessante essa sensação. E até porque isso desestimula também, né? Os próprios jogadores que estão ali em campo. Né? Pior do que isso seria não ter torcida. Aí realmente seria um absurdo dos absurdos. Como já aconteceu até aqui no Maracanã. Uma vez um Flamengo e Santos, né? Aconteceu aqui, portões fechados. Agora, o que o Flávio falou é verdade também por outro sentido também. Seu time toma um gol, a outra torcida está gritando, você se sente motivado a gritar também, a cantar também. Sim, claro. Pelo seu time. Claro. E infelizmente essas coisas, essa ideia de torcida única, não tem estrutura também da polícia, isso não tem estrutura para conter um caso de violência que infelizmente hoje é a realidade no futebol brasileiro. E sinceramente, para que botar um Cruzeiro e Atlético Mineiro num estádio para 20 mil pessoas, sendo que tem Uberlândia para 45 mil, entendeu? Que dava perfeitamente para dividir, né, o estádio entre as torcidas do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Sem dúvida. O Cruzeiro e Atlético, o Atlético e Cruzeiro, aliás, o mando do Atlético, o jogo é às 6 da tarde. E também às 6 da tarde, encerrando a rodada, Figueirense e Avaí, jogo no Orlando Scarpelli. Esse jogo é um belo exemplo. Por quê? Porque Figueirense e Avaí, o jogo é no Orlando Scarpelli, que cabe em 25 mil, sei lá. É um verdadeiro alçapão. Então, pois é. E vai dividir estádio. Exatamente. Né? Vai ter 10% lá para a torcida do Avaí, mas a torcida do Avaí vai. Entendeu? Dá perfeitamente para fazer isso. Sem ter muitos casos de violência. Bom, descendo um degrau, vamos para a segunda divisão, que começou com o Sport vencendo o Vila Nova por 2-0, jogo na Ilha do Retiro. Olha o Sport aí, né? O Sport tá começando a subir. E olha, o Sport quando sobe, meu amigo, é uma coisa complicada, hein? Quem tá subindo aí é o Goiás também, que fez 3-0 no Guarani, jogo no Serra Dourada. É verdade, o Guarani tá numa draga danada, né, rapaz? Namorou com a zona de rebaixamento e tá querendo casar, né? Os dois jogos foram no dia do meu aniversário, 23 de agosto. Aliás, parabéns, Vinícius Faustini. Muito obrigado. E a rodada começa hoje, recomeça hoje, o jogo dia 26 de agosto. 8h30 da noite, teremos 3 partidas. O Americana enfrenta o ABC, jogo no Décio Vita. É o Americana que tá ali, né? Continua brigando para subir, né? Agora já esteve na zona de classificação, mas continua brigando para subir. E o ABC, né? Que é o recordista de empates do campeonato. Tem 10 empates. Impressionante, né? Isso precisa mesmo. vencer para poder sair ali do miolo da tabela. Tá bem na meiuca, 10º lugar. Literalmente tá no meio da tabela, tá no meio da classificação. O Criciúma enfrenta o São Caetano, jogo no Heriberto Rios. O Criciúma também, né? Tá brigando ali em cima para poder
né, subir, o São Caetano, enfim, o São Caetano tem que vencer para sair da zona de rebaixamento. Jogo bom. O Boa enfrenta o Duque de Caxias, jogo no Dilson Melo. Bom, seria uma boa pro Duque de Caxias vencer de novo, né? Pra poder, enfim, galgar um pouco, sair da zona de rebaixamento, né? Não, ele não tem que sair da zona de rebaixamento não, né, Flávio? Ele tem que sair da última colocação, que ele tá a 7 pontos do 19º. Não, exatamente. Teria que vencer pra almejar sair da zona de rebaixamento, né? Sem dúvida. Jogos de amanhã, 4 da tarde, Salgueiro e Grêmio Barueri, jogo no Ademir Cunha. O Salgueiro, enfim, o samba do Salgueiro já teve mais atravessado do que está, né? E até porque ganhou do Guarani nas últimas rodadas, enfim. E tem que vencer o jogo, né? Pra poder almejar também sair da zona de rebaixamento. Os outros jogos são às 4h20 da tarde, Portuguesa e Casa, jogo no Canindé. Em casa, né? E a Portuguesa tem que vencer para poder se manter na liderança, né? E o Icasa para poder sair ali do risco de rebaixamento, né? Não só para comemorar o título, mas também para dar um distanciamento, tá no momento a 9 pontos do Goiás, quem sabe poder ir para 12 pontos, tá 12 pontos à frente do time goiano. A Portuguesa. A Lusa, e já garantir a sua vaga, talvez, quem sabe, encaminhar a sua vaga para a Série A. Para a Série A do ano que vem. Exatamente. A Ponte Preta enfrenta o Náutico, jogo na Fonte Luminosa. Grande jogo esse, né? Grande jogo, porque as duas equipes estão ali na zona de classificação para a Série A, né? São duas das favoritas para poder subir para a primeira divisão. O Bragantino enfrenta o Paraná, jogo no estádio Nabi Abichedi. O Bragantino que é um dos candidatos a rebaixamento, né? E o Paraná continua brigando ali para subir, né? Impressionante a campanha do Paraná no final do primeiro turno. É verdade. O Vitória enfrenta o Asa de Arapiraca, jogo no Barradão. O Asa que tá ali subindo, né? Para poder ir brigando para poder subir para a primeira divisão. Muito interessante a campanha do Asa, né? E um jogo de 6 pontos contra o Vitória, que tá... O Vitória também tá ali na briga, né? Agora a diferença de 3 pontos de um para outro. Exato. O Asa tá em 8º e o Vitória em 11º. Exatamente. Agora, descendo mais um degrau, vamos para a terceira divisão, falando dos times cariocas. O Madureira enfrenta o Marília, jogo no estádio Aniceto Moscoso. O Madureira, se não me engano, venceu o Macaé, né, na última rodada. Exatamente. Que o Madureira aproveite essa vitória para poder embalar, e tem que vencer o Marília, né, para poder chegar perto da segunda colocação do grupo, né. Essa partida vai ser às 3 da tarde de amanhã, e também amanhã, a partir das 4 horas, o Macaé vai ao Ipatingão enfrentar o Ipatinga. Exatamente, e torcendo aí para que o Macaé arranque uns pontinhos do Ipatinga, né, para poder o Madureira chegar mais próximo, né? E na verdade o Madureira e Marília estão acostumados com o calor, né? Porque em Marília também faz muito, né? No sábado também teremos agora na 4ª divisão, o Sendas vai até Minas Gerais enfrentar o Vila Nova. O Sendas que precisa também de um bom resultado, né? Para poder se manter ali na briga pela segunda colocação do grupo, né? O Vila Nova tá muito na frente, né? Aliás, na verdade, Sendas barra Audax. É isso aí, o Sendas barra Audax aí. O Rio de Janeiro, mais um time forte, querendo brigar, querendo chegar a novos horizontes na série, de repente a Série B, indo pra Série A do Campeonato Brasileiro. Aldacendas, né? Agora vai virar que nem futebol de salão, né? Time com patrocinador. Exatamente. O Volta Redonda joga no dia 28 de agosto, mais conhecido como domingo, enfrentando o Formosa contra o jogo no estádio Raulinho de Oliveira. O Volta Redonda também precisa, né, muito da vitória para poder se manter na briga pela vice-liderança e torcendo aí pro Sendas para poder, né, galgar, né, a primeira colocação do grupo. A vice-liderança, inclusive, está bem disputada. A gente vê o Volta Redonda disputando com o Sendas. Com o Sendas e com o Ipatinga. Com Formosa. Com Formosa, perdão. E o São Mateus lá embaixo. O São Mateus, o meu estado, realmente tá muito mal, né, Vinícius? Mais uma vez decepcionando.
o meu estado, Espírito Santo, São Mateus, uma cidade... Que já teve a Desportiva, né, na primeira divisão. Exatamente, uma cidade maravilhosa. A cidade de São Mateus não merecia a campanha que o time está tendo nessa 4ª divisão. Recado final, fala Fernando. Bom, meu recado final vai aí para o Botafogo, né? O Botafogo que jogou mal diante do Atlético Mineiro, mas passou, né? Que o time se recupere o bom futebol diante do Fluminense para poder aí continuar com a boa fase, né? E continuar vencendo os seus jogos, que é importante, né? No meu recado final, vai uma pergunta para os internautas. Pelo potencial que mostraram até agora no Campeonato Brasileiro, qual clube daqui do Brasileirão tende a priorizar a Sul-Americana? Tá certo, Vinícius. Meu recado final vai para Vinícius Faustini, aniversariante da semana. Que Deus abençoe abundantemente aí o Vinícius Faustini. Amém. Vinícius que continua, né, no Debate Bola 4 Linhas agora na sexta-feira. Ele vindo de Copacabana para Pendotiba, fazendo uma grande viagem. Continua firme e forte. Abração, Vinícius Faustini, né, como diz o seu ídolo, né, irmão camarada, né, são tantas emoções, amigo, irmão camarada. Obrigado. Parabéns aí mais uma vez, Vinícius Faustini. Programa Debate Bola 4 Linhas, faça o seu comentário, participe, patrocine também. Mande um e-mail para radio4linhas@hotmail.com, radio4linhas@hotmail.com, o 4... Por extenso. Isso aí, o 4 é por extenso. Valeu! Valeu, satisfação.